Olá, é muito bom ter você aqui. Aqui nós falamos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E tudo que nós falamos aqui é para honrar e glorificar ao nome do Senhor. Muito bom ter você aqui para a gente fazer isso juntos. O tema de hoje, do vídeo de hoje, vai ser como desenvolvemos a nossa fé. Não sei para você, mas para mim esse é um desafio muito grande. Conseguir desenvolver a fé, conseguir ter fé, conseguir entender como a fé funciona, confiar, descansar em meio aos desafios. Então é algo que eu tenho tentado entender com mais profundidade na palavra de Deus. Então, eu queria dividir com vocês o que eu tenho aprendido sobre isso, olhando para a palavra de Deus. Então, vamos lá. O versículo base de hoje é Mateus 17:20. Diz assim: Jesus respondeu: "Por que a fé que vocês têm é pequena? Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada será impossível para vocês." O contexto, só para a gente entender o contexto dessa passagem, Jesus disse isso aos discípulos depois que eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Eles perguntaram por quê. Por que eles não conseguiram? Eles perguntaram para Jesus e Jesus explicou que era por falta de fé. Em seguida, ele usou a comparação com o grão de mostarda, que é pequeno, mas tem um potencial enorme de crescimento e transformação. Pensando em aprofundar, entender melhor esse versículo e com profundidade tudo o que aconteceu aí, e do ponto de vista paisagístico, né? Eu fui tentar estudar e entender melhor o que significava o grão de mostarda, como era, né, esse grão de mostarda e o porquê ser ele o exemplo aí, que aparece também em outros versículos. A planta que Jesus provavelmente se referia era conhecida como a mostarda negra. Ela produz sementes muito pequenas, que é cerca de 1 a 2 milímetros, é muito, muito, muito pequena, de diâmetro, muito minúscula. E apesar do tamanho minúsculo, ela chega a crescer, a ficar de 2 a 3 metros de altura aproximadamente. Ela parece uma pequena árvore, uma árvore em miniatura, assim, sabe? E era comum, extremamente comum. Então, o que me faz pensar que era um exemplo que todo mundo ia entender, porque era muito comum nos jardins e plantações da Galileia. Já na tradição judaica, o grão de mostarda era uma imagem comum de pequenez extrema. Ela significava algo muito pequeno. Era usado até em expressões idiomáticas como: nossa, olha aquilo ali, é menor do que um grão de mostarda. Então era comum esse linguajar entre eles, que meio que significava: aquilo ali não é quase nada, aquilo ali é do tamanho de um grão de mostarda, não liga, é quase nada. Então fazia parte, né, do contexto. O grão de mostarda fazia parte do contexto das pessoas naquela época. Olhando para a origem da palavra fé, agora dando uma olhada na palavra fé, não tanto no grão de mostarda, no idioma em que foi escrito o Novo Testamento, que é em grego, né? A palavra é pistis, eu não sei exatamente se é assim que pronuncia, tá? Carrega a ideia de ter sido convencido por Deus
a confiar plenamente nele. Então, a palavra fé carrega um quê de convencimento. Fé é uma resposta à revelação de Deus, partindo do olhar do grego para a palavra fé. É uma resposta à revelação de Deus, algo que nasce quando ouvimos, entendemos e confiamos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Hebreus 11, 1 também diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E eu me apeguei muito lendo esse versículo de Hebreus da convicção. A gente consegue olhar muito bem quando uma característica de uma pessoa convicta, ela fala com convicção. É a convicção, né? A certeza, é o posicionamento de algo que você não vê, mas que você espera, que você tem esperança naquilo. Nós já estamos quase chegando eu escrevi assim 6 maneiras, olhando para a palavra de Deus, da gente exercer e desenvolver a nossa fé de uma maneira bem prática. Antes de chegar lá, só tem mais algumas coisinhas que eu queria falar com vocês. Tem também o versículo que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 5 ao 6, que diz assim: então, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Eles estavam pedindo para Jesus aumentar a fé deles. E o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Então ele dá de novo o exemplo do grão de mostarda, que era algo mínimo, algo praticamente nada, quase que não dá para enxergar. Esse pedido de aumente a nossa fé, que os apóstolos fazem para Jesus, é um reconhecimento, porque eles assim, a gente quer ter a fé, a gente quer conseguir fazer essas coisas, a gente quer ter toda essa confiança e conseguir se posicionar assim, mas a gente não consegue. Mas a gente não consegue. Então, Jesus, aumenta a nossa fé. E é um reconhecimento dessa dependência. Eu preciso disso, mas eu não sei o que fazer, porque quando eu preciso exercer, quando eu sou colocada em prova, simplesmente a fé desaparece. Então, é esse reconhecimento genuíno e sincero da necessidade da fé, né, na vida do discípulo e de quem está seguindo Jesus. A amoreira, que é usada nesse versículo, ela é reconhecida por ter raízes profundas. Eu não sei se eu já falei em algum outro vídeo aqui com vocês sobre isso. Elas são difíceis de arrancar. Mas o que Jesus diz aqui é que até as raízes mais profundas, porque foi a amoreira que ele usa como exemplo, até as raízes mais profundas que nós podemos ter, feridas profundas, ídolos enraizados, mágoas, falta de perdão, inseguranças, tudo isso, que essas coisas que criaram as feridas e hoje nos impede de ter fé e de aceitar, até aceitar que essas feridas existem. Ele pode arrancar. Ele tem o poder para fazer isso. Ele tem o poder para fazer essa cura de dentro para fora. Essa cura genuína de realmente
limpar o que precisa ser limpado, tratar o que precisa ser tratado, para que a gente consiga depositar e exercer a nossa fé nele. Algo que eu queria compartilhar com vocês é que eu sempre fico pensando no contexto dos discípulos. Eu não sei quem já assistiu The Chosen, mas se você já assistiu, acredito que as nossas ideias, né, ali dos discípulos, Jesus, depois que a gente assiste The Chosen, parece que a gente é levado para esse lugar e é como se fosse um desenho do que está ali, né, na Bíblia, e a gente consegue, enfim, ficar mais concreto, mais palpável. Mas eu sempre fico pensando no contexto dos discípulos, que eles estavam com Jesus o tempo todo. Então, eles tinham acabado de ver, né, dias antes, ou no dia anterior, ou até no mesmo dia, Jesus operando um milagre, curando uma pessoa, né, multiplicando os pães, os peixes, enfim. Se você for ler os evangelhos, tudo que Jesus fez, eles viram, eles estavam ao lado de Jesus o tempo todo. E mesmo assim, no desafio seguinte, no dia seguinte, no momento seguinte, eles duvidavam, eles não tinham fé, eles se desesperavam e não conseguiam confiar que Jesus tem poder, ele tinha acabado de mostrar isso para resolver esse próximo desafio. Eles se desesperavam, e eu penso, e até quando eu assisti, a primeira coisa que eu pensava, gente, mas que falta de fé é essa? Eles acabaram de ver um milagre acontecendo e é o mesmo Jesus que está com eles. E aí logo em seguida eu já penso, somos nós. É o retrato do que nós fazemos o tempo todo. Porque quantos milagres nós já não vimos Deus fazer na nossa vida? Quantos milagres, quantas coisas, né? Nós somos um milagre. E mesmo assim, no desafio seguinte, no próximo, a gente volta para aquele lugar de ansiedade, de desconfiança e de, por mais que a gente saiba a palavra, por mais que a gente confie, né, e saiba que Deus é soberano, e vem aquela falta de fé tomar conta de nós no desafio seguinte. Então, eu sempre sou levada para esse lugar de refletir o quanto os discípulos que estavam ali com Jesus retratam o nosso comportamento todos os dias. É muito doido, né? Não sei se vocês pensam nisso, mas é muito doido. Sem fé. Fica desesperado, com medo, a preocupação toma conta, que é a materialização mesmo da própria ansiedade, sem fé, sem fé. Vamos ser claros, vamos ser sinceros. Se nós olharmos tanto para Mateus, né, 17, 20, ou como para Lucas 17, do 5 ao 6, esses dois que nós falamos do grão de mostarda, em Mateus, Jesus fala sobre mover montanhas. E em Lucas, ele usa a imagem da moreira sendo plantada no mar, que também algo impossível humanamente, em ambos os casos. Mas, pela fé verdadeira, Jesus fala que é algo totalmente possível. Pela uma faísca de fé. E nos dois casos, Jesus ele está ensinando que a fé autêntica, mesmo que muito pequena, do tamanho de um grão de mostarda, tem poder sobrenatural para quem confia totalmente em Deus. É algo sobrenatural, não é algo que o nosso entendimento, que o nosso pleno entendimento consegue alcançar. Então, eu acredito que tudo que foge, né, do nosso pleno entendimento gera essa falta de fé mesmo. Porque se a gente não consegue ver, se a gente não consegue tocar, se é algo tão abstrato, né, do nosso ponto de vista totalmente limitado, nos leva para um lugar de falta de fé.
É muito doido. A palavra ela nos ensina com clareza como cultivar, fortalecer e praticar a fé. Então vamos ver as maneiras práticas que a Bíblia nos ensina para desenvolvermos a nossa fé. É claro, aquilo que está ao nosso alcance. Né? 1. Ouvir e meditar na palavra de Deus. Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, 1. Ouvir e meditar na palavra de Deus. Ler e meditar as escrituras diariamente, pois a palavra ela alimenta a fé, da mesma maneira que um pão alimenta o corpo. A gente não come comida, não se alimenta para não enfraquecer, né, o nosso físico. A mesma coisa vai ser a palavra de Deus para alimentar a nossa fé. A fé, ela precisa de alimento espiritual sólido. A Bíblia é o principal fertilizante da fé. É o que vai garantir que esse solo em que a semente foi plantada, o nosso solo, tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. Então, o grão de mostarda foi plantado ali naquele solo. Uma faísquinha. E ela vai precisar de todos esses nutrientes nesse solo para se desenvolver, para crescer, para amadurecer. E esses nutrientes, fertilizante, vai ser a palavra de Deus, a Bíblia. 2. Então, 1. Ouvir e meditar na palavra de Deus. 2. Obedecer, mesmo sem entender. E assim, isso aqui são alguns deles, tá? Olhando para a Bíblia, coisas que nos ajudam a desenvolver a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, a ter clareza, né? Um pouco mais de clareza do que está ao nosso alcance, do que a gente pode fazer para isso. Mas, assim, a Bíblia tem infinitos ensinamentos. Eu tentei, de uma maneira didática, colocar aqui os mais claros, né? Obedecer, mesmo sem entender. Começar pequeno e dar aqueles pequeninos passos de obediência. A fé, ela vai crescer com o movimento, através do nosso movimento, a gente fazendo, né, agindo, lendo a palavra, a gente buscando. Então, um pequeno passo de cada vez e confiar. Mas os nossos primeiros passos, principalmente, é uma decisão. A gente escolhe fazer. Até porque ninguém vai abrir a Bíblia para nós e colocar na nossa cabeça. É uma decisão. Não, eu escolho exercer isso. Eu escolho melhorar isso. Eu escolho tomar essa decisão e ir em frente. E obedecer. Cada pequeno passo. É ser fiel no pouco. Para ele nos colocar no muito. Espiritualmente. Então, cada pequeno passo. Difícil, gente. Não é fácil, não. Muito difícil. 3. Tem que ser sincero, né? 3. Pedir mais fé para Deus. Marcos 9:24 diz: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Um reconhecimento. Quando a gente for orar todos os dias, reconhecer, pedir. Pai, me dá mais fé. Eu reconheço que eu não tenho. Eu reconheço que eu preciso. Me ajuda. Eu vou buscar aqui desenvolver e fazer o que está ao meu alcance. Mas derrama sobre a minha vida a fé. Rasgar o coração mesmo, com sinceridade, pedindo mais fé ao Pai. 4. Lembrar o que Deus já fez.
Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A fé e a esperança, até estou lendo um livro, estava escrito isso hoje nele. A fé e a esperança andam juntas. Porque quando a gente deposita a nossa esperança em Deus e na palavra dele, que é cheia de esperança para nós, a nossa fé ela vai sendo forjada. Então, trazer, né, essa esperança ao nosso coração, abastecer, alimentar o nosso espírito dessa esperança o tempo todo. Relembrar testemunhos nossos mesmo, sempre. Se o Senhor já fez uma vez, Ele pode fazer a segunda. Se Ele já se revelou a mim nisso, Ele pode também se revelar. Então, trazer a memória, tudo que Ele já fez, isso vai edificar a nossa fé. 3, 4, 5. Caminhar com pessoas de fé. Quem já ficou perto de alguém que é cheio de fé? Sabe? A pessoa fala, a fé vem junto. Gente, é algo que é contagiante. Então, caminhar com pessoas de fé. Provérbios 27:17 diz: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, a gente já falou sobre isso aqui, nós somos parte de um corpo. E esse corpo andando em unidade, se desenvolvendo junto, é algo muito poderoso. É algo muito poderoso. Algumas coisas básicas: se conectar com pessoas que te puxem para cima espiritualmente, participar de grupos de oração e de estudos bíblicos. Gente, é algo assim, precisa ser uma realidade, né, na vida do seguidor de Jesus. Estar em grupos de oração, células, PG, né, pequenos grupos de estudo bíblico, grupos de crescimento, de fortalecimento, um ajuda o outro, um compartilha o que está passando. Oração é algo assim imprescindível, é imprescindível para a nossa vida de fé. E ouvir testemunho de outros, que pode acontecer também nesse mesmo ambiente. E por último, viver. Não que seja só isso, né? Mas não tem como a gente, enfim, viver pela fé diariamente. Colocar em prática reconhecimento diário da nossa dependência de Deus. Como um estilo de vida mesmo. Fé não é só para grandes milagres. É para o dia a dia. Quando você ora antes de uma decisão. Quando a gente ora por alguma coisa que a gente vai enfrentar naquele dia, ou que a gente vai passar, quando a gente coloca, né, Deus no centro de absolutamente tudo, absolutamente tudo. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas é tudo. Então, uma pequena decisão naquele dia, tudo exercitando a fé em pequenas coisinhas, não só num grande acontecimento que a gente está esperando na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa ansiedade nas mãos de Deus todos os dias, nós estamos vivendo uma geração ansiosa, uma geração que é tudo para ontem, uma geração extremamente ansiosa. Então, isso acaba impactando os nossos dias, isso acaba tirando a nossa paz. Com certeza não é algo de Deus para a nossa vida. Então, esse exercício de depositar no Senhor toda a nossa ansiedade todos os dias é muito importante na nossa caminhada de fé. Quando cremos, escolhemos crer, mesmo sem ver, todos os dias, em pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente vai exercitando e a fé vai sendo forjada na nossa vida por Deus. É realmente um estilo de vida, é uma escolha. Um exercício diário que a gente escolhe e aquilo vai se passando, né,
tende a se tornar um pouco mais natural. Podemos entender a fé como um grão de mostarda, como um convite para começarmos com o que temos, para irmos com o que temos. Hoje, obedecer hoje, entregar hoje, confiar hoje, com o que a gente tem. Não tenho. Nossa, eu sou a pessoa mais insegura, mais controladora, mais ansiosa. Vamos assim mesmo. Vamos dar esse primeiro passo. E na caminhada de fé, a gente vai aprendendo em cada pequeno passo. E a reflexão de hoje eu vou ler para vocês. Começar a enxergar a fé como um músculo que precisa de exercício para se desenvolver. Entender que dia após dia a minha fé pode ir se fortalecendo nele, se a gente escolher focar intencionalmente em exercitar esse músculo. A fé, agora olhando do ponto de vista paisagístico, a fé é como uma sementinha que plantamos lá no nosso jardim e que agora precisa de toda a nossa atenção, do nosso foco, da nossa disciplina e perseverança para crescer forte e saudável. A boa notícia disso tudo, porque é muito desafiador, gente. Vivemos numa sociedade ansiosa, numa sociedade que é isso, parece que é isso que a gente tem, sabe? Eu não sei vocês, mas é algo que me atinge muito. Então é algo que a gente tem que estar ali com ponto de atenção o tempo todo, pedindo para Deus e sendo muito intencional, porque num descuido a gente sai disso. E quando a gente vai ver, a ansiedade já tomou conta. Mas a boa notícia disso tudo é que nós não estamos sozinhos. Essa é a melhor notícia de todas. Ele tá com a gente. Ele tá com a gente. Então vamos realmente ser intencional e grato mesmo por essa presença maravilhosa dele nos ensinando e rasgar o nosso coração. Eu tô sem fé mesmo, sabe? Eu não consigo confiar. Se rasga diante dele. E ele vai vir com toda a soberania, graça e misericórdia e derramar sobre a nossa vida mesmo essa fé, essa confiança, essa calma, essa tranquilidade que parece tão inatingível, mas que ele pode fazer isso por nós. Vamos ser intencionais em perseguir isso. Eu creio. É muito bom ter vocês aqui para a gente compartilhar a palavra de Deus, essas reflexões, essas coisas que Deus traz ao meu coração. É muito bom poder compartilhar isso com vocês. Espero que possa ser bênção na vida de vocês, assim como tem sido bênção e transformador na minha vida. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.